Ele é um garoto nerd que nunca namorou, mas acaba levando a garota tímida pra morar em sua casa. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começa com Kaito tirando fotos na barragem quando é subitamente ofuscado por uma luz brilhante que aparece no céu, enquanto um objeto misterioso pousa nas proximidades. O impacto é tão forte que Kaito é jogado por cima da grade e seu corpo fica coberto de sangue enquanto ele cai na represa abaixo. Nesse momento, uma mão mágica aparece, e no instante seguinte, Kaito se vê em seu quarto como se nada tivesse acontecido. Seus óculos e câmera estão ao seu lado em perfeitas condições. E antes que ele possa processar o que aconteceu, seu irmão chama para o café da manhã. Enquanto ele come, Nanami diz a ele que vai para Bolívia para uma viagem de negócios de 3 meses, para que ele finalmente possa trazer algumas garotas para casa. Depois de comer, eles prestam respeito aos seus falecidos pais, e enquanto Nanami sai para fazer algumas tarefas, Kaito vai para a escola a pé. Na aula, seus amigos, Kana, Tetsuro e Miu, brincam sobre ele ser um diretor de cinema porque ele sempre tem sua câmera por perto. Enquanto conversam, Kaito pega sua câmera para tirar uma foto das montanhas e vê uma garota de cabelo vermelho, por quem ele começa a se interessar. Ele ajusta a lente da câmera para dar zoom no rosto dela, mas antes que ele possa tirar a foto, seus amigos começam a provocá-lo dizendo que ele é o próximo ID. Logo depois, a mesma garota entra na sala de aula e se apresenta como uma estudante transferida, Ichika. Enquanto os moderadores do Discord se reúnem para perguntar sobre o perfil de OnlyFans dela, uma menina chamada Rimon os afasta e faz amizade com Ichika. Durante o almoço, Ichika pergunta por que ela está usando um uniforme diferente, mas Rimon diz brincando que é um segredo. Enquanto comem, Tetsuro observa a distância e dá a Kaito todas as informações sobre ela, porque ele pensa que Kaito está interessado nela. As meninas logo se juntam a eles e Kana acusa Kaito de tentar filmar Ichika sem permissão. Tetsuro se cansa de ele agir como se não estivesse interessado em Ichika, então ele o leva até onde ela está sentada e os apresenta. Ele diz que estão planejando criar um filme e a convida para participar dele. Ichika concorda em entrar e Rimon também para proteger o Pervicardo. Mais tarde, o grupo vai a uma piscina, e Kaito ainda está um pouco chateado porque Tetsuro não discutiu com ele antes de convidar Ichika. Eles questionam sobre o que será o filme, e Tetsuro diz para deixarem essa parte com a Rimon porque ela se ofereceu. Enquanto Kaito vive sua fantasia de ser diretor, Kana nota uma marca no pescoço dele e Tetsuro diz que deve ser um chupão. Kai entra em pânico porque não sabe de onde veio, mas depois se lembra de ter caído na represa, se perguntando se isso era mesmo real desde o começo. Mais tarde, o grupo decide se encontrar amanhã para discutir mais sobre o filme. Enquanto Kaito caminha para casa, ele decide tirar outra foto, mas vê Ichika pescando por perto. Ele se aproxima dela, perguntando o que ela está fazendo, pois não há peixes neste rio. Ichika, inicialmente envergonhada, diz que ainda não conhece bem a região. Kaito começa a corar e diz que há um rio maior à frente com peixes, então ela aperta sua mão, agradecendo pela ajuda. Enquanto caminham juntos, ele usa suas habilidades de adivinhação para tentar adivinhar todos os problemas dela. Ele até adivinha que ela não tem um lugar para ficar e a convida para morar com ele por enquanto, apenas para perceber que ele mora lá com sua irmã, e ela vai ficar louca se ele levar uma gata dessas para casa. Para respeitar a privacidade dele, Ichika começa a se afastar com sua mala, dizendo que vai apenas encontrar um lugar agradável para acampar. Vendo a donzela em perigo, Kaito diz: "Dane-se", e a convida para entrar. Enquanto isso, Kana encontra Nanami no caminho de casa e Nanami diz a ela que a scooter começou a dar problemas. Ela então pede a Kana para ajudá-la a levá-la para casa. De volta para casa, Kaito ajuda-a com a bagagem e convida-a para o seu quarto, que é o mais próximo que ele já chegou de conseguir transar. Enquanto Ichika toma um banho, ele traz o pijama da irmã dela antes de ir para a sala. Nesse momento, ele começa a sentir dor no pescoço e de repente se lembra da vez em que quase morreu na represa. Ao cair no chão, Ichika ouve um baque e sai correndo do banho para verificar o que aconteceu. Ela percebe um padrão estranho se formando na pele dele e chama seu fiel companheiro, Rinon, para ajudar. De repente, um holograma estranho aparece ao redor deles, e Ichika diz gentilmente que ele vai ficar bem antes de beijá-lo. Enquanto Kaito começa a se curar, Kana e Nanami finalmente voltam para casa, e Nanami diz para ela ir morar com Kaito para que ele finalmente pare de ser um virgem patético. Ela então abre a porta e eles encontram Ichika segurando Kaito em seus braços, vestindo apenas uma toalha e beijando-o. Antes que Ichika pudesse se explicar, seus planos são expostos, e ela usa o rosto de Kaito para encobri-los, o que os deixa malucos. Acontece que Ichika é basicamente uma alienígena que tinha uma imagem de uma paisagem na cabeça, e para encontrá-la, partiu em uma jornada no espaço com sua companheira, Renon. Durante o voo, sua nave teve algum tipo de problema, e ela foi forçada a pousar no planeta mais próximo, a Terra. Essa foi a luz brilhante que Kaito viu, que quase tirou sua vida, e Ichika rapidamente percebeu que este era o lugar que ela viu em sua visão. No presente, ela desmaia e acorda falando sobre um sonho, onde viu uma bela figura segurando e beijando Kaito. Então ela percebe que não era um sonho e desmaia novamente. Depois eles se reúnem e exigem uma explicação de Kaito, mas Ichika entra em pânico e começa a explicar como sua nave espacial caiu na Terra, o que não faz sentido para eles. Kaito simplesmente explica que ela não tem um lugar para morar agora, por isso a convidou, mas isso ainda não explica porque eles estavam se agarrando na sala. Kaito explica que se sentiu mal e perdeu a consciência, e ele acha que Ichika estava dando algo para ela. Nanami acredita na história deles, mas Kana sabe que algo não está certo. Ela pergunta a Ichika como beijar alguém pode curar, e Ichika diz que é isso que eles fazem no planeta dela.
No entanto, ela rapidamente encobre a história e diz que veio do norte, e que isso é prática comum lá. As meninas então assumem que ela veio do exterior para estudar sozinha, e Kana pergunta por que ela não contatou os pais se não tinha lugar para morar. Quando Ichika hesita em responder, Nanami começa a chorar, pensando que ela é órfã como elas, e pede desculpas por trazer memórias tristes. Kaito então pergunta se ela pode ficar pra noite, mas Nanami vai além e pede pra ela se mudar permanentemente. Nanami diz que estava preocupada com Kaito estar sozinho, mas agora ela pode relaxar porque ele terá uma veterana cuidando dele. Kana não concorda com a proposta porque ela quer os almôndegas de Kaito só pra ela, mas Nanami acredita que seu irmão é um virgem certificado como todos vocês, e não vai tentar nada suspeito com Ichika. Kana ainda está hesitante, mas Nanami dá a palavra final, e Ichika agradece por lhe dar um teto. Mais tarde, enquanto Kaito acompanha Kana até em casa, ele percebe que ela está chateada. Mas quando ele explica que está apenas ajudando uma donzela em apuros, Kana sorri e diz que confia nele. Ela então corre para casa e liga para Mio e Tetsuro, contando tudo o que aconteceu antes. Quando Kaito retorna para casa, Ichika o cumprimenta de avental e diz que seu jantar está pronto, fazendo o rapaz corar. Ela serve macarrão e sopa de miso, e Kaito fica um pouco surpreso com o sabor único que ela adicionou. Ele então pergunta por que ela veio para o Japão estudar, e Ichika calmamente diz que é porque ela quer visitar um certo lugar aqui. Kaito se oferece para levá-la lá, mas ela diz que não sabe onde é, e tudo que ela sabe é que tem um lago e uma árvore. Após o jantar, Kaito relaxa no chuveiro, pensando em como enfrentará seus amigos amanhã, agora que uma verdadeira 10 está morando com ele. Depois, ele percebe que a marca em seu pescoço ainda está lá, e também surgiu uma em sua testa. Ele se pergunta se ela apareceu quando Ichika beijou sua testa, sem saber que ela na verdade lhe deu respiração boca a boca. Enquanto isso, Ichika está em seu quarto tentando consertar sua nave, mas não tem sucesso. No dia seguinte, ela acorda Kaito, e o cara fica embaraçado ao vê-la com o pijama da irmã dele. Antes que ele possa processar o que está acontecendo, ele ouve Nanami gritando que está indo embora. Eles a deixam na estação, e Nanami começa a chorar, pedindo para Ichika cuidar bem do irmão dela. Depois que eles saem, Kaito leva Ichika a uma loja de roupas para que ela possa trocar aquele uniforme fedido que ela tem usado por 3 dias seguidos. Ela experimenta diferentes roupas e sapatos, e mesmo que ela seja um pouco estranha às vezes, Kaito ficaria com ela qualquer dia da semana. Mais tarde, os dois chegam em casa e descobrem que seus amigos decidiram usar o lugar de Kaito como ponto de encontro para discutir o filme. Kana comenta que Kaito já está levando Ichika para fazer compras, então eles devem ser próximos. Mas ele ignora o negócio dela e pergunta como eles conseguiram. Acontece que Rimon tem talento para arrombar fechaduras, e ela justifica dizendo que queria ver se sua amiga, Ichika, está sendo mantida presa contra sua vontade. Mais tarde, eles iniciam oficialmente a reunião e Rimon é colocada no comando, já que ela é mandona e veterana. Em seguida, ela tira o roteiro, explicando que o filme se passa no século 23, onde armas móveis são usadas ao redor do mundo. Ela sugere usar muito bolo para efeitos especiais, mas ninguém concorda com a ideia dela. Então, ela sugere refazer High School of the Dead, mas a equipe a ignora e passa para Ichika para sugestões, já que ela será a protagonista. Ichika diz que não se importa com a história, porque seu foco principal é ver algumas paisagens bonitas, o que lembra Kaito da conversa deles da noite anterior. Depois que Kaito apoia a ideia dela, todos concordam com o plano de que deveriam apenas se concentrar em se divertir, em vez de criar um filme completo. Rimon então faz um brinde ao sucesso da viagem de verão deles com uma bebida estranha, que parece a urina do Piccolo. A turma gosta tanto que continua bebendo e fica bêbada, enquanto joga jogos bobos para passar o tempo. No final, Rimon é o único sóbrio, e Ichika ser um alienígena é quase o segundo fato mais notável. Kana, em seu estado alterado, começa a provocar Ichika perguntando quais são suas intenções com Kaito. Antes que ela possa explicar como se sente em relação a ele, seu animal de estimação, Hanan, pula na mesa e começa a dançar, o que faz todos rirem. Rimon então tira um jogo de rei e se torna o rei, obrigando os outros a fazerem todo tipo de coisa suspeita. Ela então diz a Kaito e Ichika para correrem para o quarto, mas eles são sensatos o suficiente para dizer não. No final, todos desmaiam, e Rimon, que é a única que permanece sóbria, usa uma câmera para gravar algum material suspeito. Mais tarde naquela noite, Kaito e Ichika se perguntam o que havia naquela bebida, quando ele de repente fica tonto de novo. Ichika nota a marca em sua testa crescendo e lhe dá outro beijo para curá-lo por enquanto. Comovido pelo beijo, Kaito está prestes a dizer algo a Ichika, mas ela coloca o dedo nos lábios, dizendo para ele não falar. Mais tarde, ele se pergunta por que ela não o deixou falar, e Ichika, em sua imaginação, diz que não pode amar um vagabundo como ele, antes de detalhar tudo o que o faz ser um perdedor. Ele então se encolhe na cama, sentindo pena de si mesmo por ser um desperdício de espaço. No dia seguinte, Ichika bate na porta dele, dizendo para ele se apressar ou se atrasará para a escola. Mas ele passa uma nota por debaixo da porta, dizendo que hoje vai ficar se lamentando. Ela entra em pânico, pensando que ele está se sentindo mal, mas Hanan faz uma varredura no corpo e a tranquiliza dizendo que Kaito está apenas fazendo drama e nada mais. Sem entender a causa do problema, ela pede para ele abrir a porta, mas ele passa outra nota, dizendo para deixá-lo sozinho. Na escola, ela mostra as anotações para Rimon, perguntando o que ela deve fazer nessa situação. Rimon diz que ela está se preocupando demais, e pode ser que Kaito esteja se sentindo triste e não queira vir à escola hoje para evitar algo ou alguém.
Itika então percebe que talvez ele esteja a evitando depois da noite passada, e suas expressões faciais dizem a Rimon que algo aconteceu entre eles. Enquanto isso, Kana pergunta a Miu se ela se lembra do que aconteceu ontem, mas Miu diz que tudo parece confuso, principalmente porque estavam chapadas como pipas. Foi então que Tetsuro chegou à aula e disse que também não se lembrava de nada de ontem. Ele também disse que encontrou Rimon, que tinha uma carta para Kana, que acabou por ser uma foto dela posando como modelo do OnlyFans na noite passada. Kana começa a entrar em pânico porque não consegue se lembrar do que aconteceu, mas antes que possam discutir isso mais, o professor começa a aula. Ela também anuncia que Kaito está tirando um dia de folga hoje, o que deixa seus amigos preocupados. Mais tarde, Itika se pergunta por que Kaito está evitando ela, e a única coisa que faz sentido para ela é que ele deve ter descoberto que ela é uma alienígena. Ela então se imagina sendo presa por homens de preto e começa a tremer de medo. Enquanto isso, Kaito ainda está na cama, imaginando Itika e seus amigos rindo dele por tentar confessar seus sentimentos a ela. Depois da escola, Tetsuro sugere que eles visitem a casa de Kaito para garantir que ele está bem, mas Kana ainda está chateada, dizendo que a especialista em cuidados de Itika é suficiente para cuidar dele até que esteja melhor. Tetsuro concorda com ela, dizendo que Itika é uma adulta responsável que cuidará dele de maneiras que Kana não pode, o que a faz sentir-se insegura. Então, ela imediatamente sai correndo da sala, mas antes que Miu e Tetsuro possam falar sobre ela estar apaixonada por Kaito, Rimon aparece e mostra a eles uma nova câmera que comprou para filmar algumas cenas do filme. Em casa, Kaito está prestes a almoçar quando Kana aparece na sua porta e ele imediatamente começa a se defender, pensando que ela está lá para zombar da rejeição que ele enfrentou. Kana diz que veio ver como ele estava, e Kaito diz a ela que se sente bem. No entanto, ele se sente culpado por mentir, então diz a ela que estava se sentindo mal e só queria tirar o dia de folga. Kana fica feliz em saber que ele não está doente, e Kaito pede desculpas por fazê-la se preocupar. Ele está prestes a convidá-la para entrar, mas para quando imagina Itika entrando e chamando-o de playboy por trazer garotas para casa. Ele entra em pânico e diz a ela que não podem conversar ali, então devem ir para outro lugar. Enquanto Kana espera do lado de fora, ele rapidamente se veste e até leva sua câmera, sem saber que Rimon, Miu e Tetsuro estão seguindo-os. Enquanto isso, Itika volta para casa toda triste, mas então percebe Kaito e Kana pegando o trem. Ela acredita que Kaito contou a Kana sobre ela ser uma alienígena, e que eles estão fugindo dela, então ela chama Rinon para ajudá-la a escapar antes que os homens de preto apareçam. No entanto, Rinon está dormindo profundamente depois de beber leite quente e não atende. Mais tarde, Kaito e Kana andam pela cidade, olhando coisas diferentes e Kaito gravando coisas em sua câmera enquanto seus amigos o espionam secretamente. Parece que os dois estão em um encontro de verdade, mas Rimon está chateada porque há muitas pessoas ao redor e ela não consegue uma boa foto. Vendo-os tão românticos, Miu tenta sua sorte com Tetsuro, mas depois desiste no último momento. Mais tarde, ela menciona como Tetsuro zombou de Kana, o que a levou a ir para a casa de Kaito, o que por sua vez a levou a este encontro. Ela diz a ele que se ele mexer com a vida amorosa das pessoas, isso vai voltar para mordê-lo. Mas Tetsuro diz calmamente que ela está exagerando. Enquanto isso, Kaito finalmente encontra um bom lugar para filmar e depois agradece a Kana, porque ela nunca perguntou por que ele faltou à escola. Kana diz que está definitivamente curiosa, mas não queria invadir a privacidade dele, por isso ficou em silêncio. Kaito então diz vagamente que morar com outra garota o fez perceber algumas coisas novas, mas como ela é mais velha do que ele e também pertence a outro país, ele nunca vai conseguir conquistar aquela garota estrangeira, e o pensamento meio que o deixa triste. Percebendo o quão atencioso ele realmente é, Kana está prestes a beijá-lo, mas o momento é arruinado quando Rimon de repente aparece com uma câmera e começa a gravá-los. Kana fica chateada assim que a vê, lembrando-a de que filmar sem consentimento é crime e que a foto que ela enviou mais cedo pode colocá-lo em todo tipo de problema. Rimon rapidamente foge e Kana corre atrás dela, deixando Kaito confuso. Logo depois, Kana a encontra saindo com Miu e Tetsuro e fica nervosa ao perceber que eles estavam observando-a o tempo todo. Quando ela começa a proferir algumas ofensas raciais, Kaito começa a procurá-la, mas acaba esbarrando em Itika, que também está na área. Kaito imediatamente entra em pânico e começa a fugir dela, mas ela corre atrás dele porque quer conversar. Eventualmente, eles param para recuperar o fôlego e Itika, ainda pensando que ele está tentando expor sua identidade, diz para ela não contar a ninguém ou ela estará em apuros. Ela diz que não conseguirá viver com ela mesma se as pessoas descobrirem, mas Kaito pensa que ela está falando sobre rejeitar suas investidas e acha que não é tão grave assim. Ele diz que não contará a ninguém porque está envergonhado, mas Itika não entende o porquê. Ele então finalmente diz que é porque ele foi rejeitado e os dois finalmente percebem que estavam falando de coisas diferentes. Acontece que Itika pensou que ele queria falar sobre ela ser um alienígena na noite passada, quando na verdade tudo o que ele queria era confessar seu amor. Eles decidem contar seus segredos ao mesmo tempo, mas a conversa é interrompida quando o estômago de Kaito ronca. Eles vão a um café para ele comer algo e decidem não tocar no assunto novamente. No final, Kaito decide filmar Itika e ela pergunta a ele quem o rejeitou. Quando Kaito não responde, ela começa a listar todas as garotas com quem ele anda, até que finalmente diz o próprio nome, o que deixa Kaito envergonhado novamente. Depois de ver a reação dele, Itika de repente fica quieta e entra no trem sozinha para evitar enfrentá-lo. No dia seguinte, Kaito decide não pensar nisso, convencendo-se de que Itika não tem ideia do que ele sente por ela. Enquanto isso, Itika diz a si mesma que é mais velha do que ele, então deve controlar suas emoções e apenas fazer o café da manhã para ele como de costume.
Quando os dois se encontram, eles fingem ter uma conversa normal, mas há um claro constrangimento entre eles. Na aula, Mio e Kana se aproximam de Kaito, e o rapaz pede desculpas a Kana porque eles se separaram ontem. Kana joga a culpa em Mio e Rimon, explicando que eles estavam espionando seu suposto encontro e até tirando fotos deles. Mais tarde, Kaito se pergunta se deixou Ichika desconfortável, mas ela aparece em sua mente, dizendo que apenas ficou um pouco surpresa. Ela também admite que gosta dele, então quando Kaito tenta abraçá-la, ele se vê abraçando Tetsuro na realidade. Tetsuro finalmente entende por que chamam de Homo sapiens e entrega a ele a marmita que Ichika preparou para ele. Acontece que ele esqueceu em casa quando saiu com pressa. Ele então pede conselhos ao Tetsuro sobre meninas, explicando como ele se confessou a uma garota recentemente e ela tem agido de forma estranha desde aquele dia. Tetsuro acredita que a garota não está realmente desconfortável e pode estar apenas chocada ao ouvir os sentimentos dele. Então ele a aconselha a ir devagar. Ao mesmo tempo, Ichika também conta uma história semelhante a Rimon e Rimon a aconselha a confrontar seus verdadeiros sentimentos. Ichika, em códigos, admite que na verdade acha Kaito fofo e gosta dele também, mas não pode namorá-lo abertamente porque eventualmente terá que deixar este lugar. Mais tarde, enquanto Kaito está acompanhado por Kana, que lhe pergunta o que ele fez depois que se separaram ontem, ele mente que foi direto para casa, o que deixa Kana muito feliz. Nesse momento, Rimon aparece com um maiô, mas começa a reclamar quando Kaito nem olha pra ela. Quando ela sai com Ichika, que também está de maiô, comenta que Ichika pode ter uma rival competindo para tirar a virgindade de Kaito. Kana percebe que as coisas ainda estão estranhas entre Kaito e Ichika, então aconselha o rapaz a dar o primeiro passo, já que ela não é daqui e pode ter dificuldade em se comunicar com ela. Kaito percebe que tem pensado apenas em si mesmo ultimamente, e realmente ouve o conselho dela, decidindo acertar as coisas entre ele e Ichika. Enquanto isso, Tetsu está espionando eles com Mio, e diz que Kana pode ter perdido a chance de transar. Enquanto ele caminha para casa, imagina conversar com Ichika, pedindo para ela fingir que nada aconteceu na noite passada. Naquele momento, Manami, a irmã mais velha de Tetsuro, vê ele falando sozinho na estrada e oferece apoio moral e conversacional para fazê-lo se sentir melhor. Na verdade, tudo o que ela quer é um escravo para carregar suas bolsas, enquanto gasta todo o dinheiro do marido em coisas que realmente não precisa. Enquanto isso, Ichika imagina conversar com Kaito, dizendo que estava um pouco abalada, porque foi muito repentino e precisa de um tempo para pensar sobre isso. Nesse momento, ela vê Kaito andando com Manami e acha que ele arranjou uma Sugarmommy, porque ela não deu uma resposta. Ela fica furiosa e pede a Rainen para teleportá-la para onde quer que eles estejam indo, justificando dizendo que ela tem a tarefa de cuidar de Kaito. Quando chega lá, percebe que Manami está sendo um pouco amigável demais com o cara, até levando-o a uma loja de plot armor. Depois, eles vão ao teatro para assistir a um filme de zumbis e Ichika fica desconfortável durante a coisa toda. No final, Manami leva Kaito para sua casa e Ichika o segue, achando que ele finalmente vai se dar bem. Ela acredita que Kaito se tornou um playboy para esquecê-la, pois não respondeu à sua confissão, o que a faz entrar em pânico. Dentro da casa, Manami está prestes a tomar banho e convida Kaito para se juntar a ela, mas ele prefere morrer virgem. Quando ele se senta, Ichika aparece bem atrás dele e o puxa para fora dali. Kaito pede para ela esperar porque quer se despedir de Manami, mas ela joga os óculos dele na cara dele e faz uma confusão. Manami ouve o barulho e sai do chuveiro, e Ichika, sem entender a situação, começa a arrependê-la também. Manami começa a provocá-la, dizendo que Kaito prefere garotas sensuais em vez de virgens caipiras, e isso inicia uma discussão unilateral entre as garotas. Ichika então diz que veio aqui para protegê-lo de uma mulher como ela, mas Manami sugere que ela pare de mentir e diga por que realmente veio aqui. Nesse momento, Tetsuro entra e pergunta a Manami por que ela está usando seu apartamento sem permissão. É então que Ichika percebe que Manami é irmã de Tetsuro, que tem um sobrenome diferente porque é casada. Depois, Ichika pede desculpas por ter assumido o pior, mas Kaito diz que ele é quem deveria se desculpar por tê-la preocupado tanto. Ichika ainda se sente mal e diz que fará qualquer coisa para compensá-la. E mesmo que Kaito queira experimentar aquela safadeza extraterrestre, ele a libera pedindo para ajudá-lo a estudar para suas provas. Naquela noite, Ichika assume total responsabilidade por melhorar as notas de Kaito, empurrando-o para estudar até seu cérebro entrar em curto-circuito. No dia seguinte, Kaito dorme na aula durante o intervalo de almoço, mas ela se junta a ele novamente e o obriga a estudar mais. Enquanto isso, Kana fica feliz que os dois fizeram as pazes, mas Tetsuro começa a provocá-la por ter perdido a chance com Kaito. Nos próximos dias, Ichika ajuda Kaito a estudar e os resultados finalmente compensam quando ele tira uma nota decente no exame. O que se segue é um intervalo de verão, um que eles nunca esquecerão pelo resto de suas vidas. No primeiro dia das férias de verão, Kaito acorda e vê Ichika fazendo tarefas em uma roupa de verão suspeita no gramado. Enquanto ele limpa a lente da sua câmera, Ichika observa de perto, assim como seus melões suculentos, que o distraem. Ela então pergunta a ele sobre a câmera e Kaito revela que na verdade pertencia ao avô dele, que já faleceu. Ele começa a explicar de forma condescendente como usar a câmera, mas para quando Ichika se aproxima um pouco demais. Nesse momento, Rimon aparece e brinca que está esquentando, e ela não está falando sobre o clima. Ela não veio sozinha, trouxe todo o grupo com ela para estragar as chances de Kaito de conseguir aquele biscoito alienígena. Logo depois, eles saem para começar a filmar seu filme e Ichika aparece parecendo uma versão de baixo orçamento de Viúva Negra.
Então, Rimon lê o roteiro e a primeira cena é da heroína conhecendo um interesse amoroso. Quando ela diz que a heroína é uma alienígena que se afeiçoa a um terráqueo, Ichika começa a entrar em pânico internamente porque acha que Rimon conhece seu segredo. Como Kaito está operando a câmera, Tetsuro tem que interpretar o terráqueo nesta cena, mesmo que ele realmente não queira. Quando a câmera começa a rodar, Ichika entra em ação. Então, este é o planeta Terra? Ishigaki precisa entrar em seguida. E você é? Tô de olho em você. E eu sei com certeza que você é um alienígena. Um homem de preto. Boa opinião. Trabalho maravilhoso. Kaito elogia Ichika porque sua atuação foi muito realista, o que a faz entrar em pânico ainda mais. Ele também revela que, como Tetsuro não seguiu o roteiro, Rimon está trabalhando em um novo roteiro onde a heroína será perseguida por alguns homens de preto. Ele então menciona que há um lago nas proximidades, e já que ela disse que veio aqui procurando um, ele sugere que eles deem uma olhada. Ichika fica tocada por esse gesto, mas como este não é o lugar que ela procura, ela começa a provocá-lo de brincadeira, o que deixa Kana com ciúmes. Quando Tetsuro começa a provocá-la, ela percebe que ele sabe o que ela sente por Kaito e pede a sua ajuda. Ele concorda já que eles são amigos de infância, e Kana promete retribuir o favor um dia, sem saber que Miu pensa nele todas as noites enquanto acaricia seu gatinho. Depois que Rimon termina seu roteiro, ela cria uma cena onde a heroína escapa para sua nave espacial, onde se encontra com um amigo, e Hanon vai interpretar essa parte. Depois que as câmeras estão configuradas, Ichika pede a Hanon para ajudá-la a escapar, mas Tetsuro aparece novamente como outro NPC para vingar seu irmão. Hanon usa a pistola de brinquedo para derrubá-lo, e mesmo que a cena seja boa, não é assim que estava no roteiro. Na terceira tomada, Ichika encontra Kaito, explicando-lhe que ela não tem um lugar para ficar, então ele a convida para sua casa, o que deixa Kana com ciúmes porque foi assim que aconteceu na vida real também. Após a cena, Kana pergunta a Ichika para onde ela vê essa história indo, e Ichika diz que adoraria ver os dois personagens viverem felizes para sempre. Como Rimon assumiu o papel de diretor e operador de câmera, Kaito usa sua própria câmera para filmar Hanon e Ichika naquela noite. Acontece que Rimon pediu-lhe para filmar cenas espontâneas de Ichika fazendo coisas aleatórias, que eles usarão na montagem da heroína alienígena se acostumando com a vida na Terra. Ichika então pergunta o que ele faria se realmente estivesse vivendo com uma alienígena, e Kaito diz que pediria a ela para levá-lo ao espaço. No entanto, existem regulamentos contra isso, então ela pergunta se ele ficaria bem em namorar um alienígena. Kaito diz brincando, onde há um buraco, há um jeito, o que a deixa feliz. No dia seguinte, começa a chover forte, então Miu liga pra Kana para avisar que eles vão cancelar. Ela então começa a pensar sobre o dia anterior, e como Kaito e Ichika se acostumaram tanto um com o outro que parecem um casal. Querendo desentupir seus canos, Kana decide visitar Kaito em meio à chuva forte e até traz alguns vegetais. Logo depois, Ichika chama Kaito para mostrar que o telhado está vazando e Kana casualmente o segue para dentro. Ichika a convida para almoçar e ela aceita felizmente. Enquanto isso, Miu liga para a casa dela apenas para saber pela mãe de Kana que ela foi para a casa de Kaito. De volta à casa de Kaito, Ichika faz sanduíches de legumes para eles, e mesmo sendo um pouco estranho, eles gostam do sabor. Enquanto tomam chá, Kaito começa a filmar Ichika e pede a Kana para ter uma conversa normal com ela, para que as cenas pareçam mais realistas. Elas falam sobre irmãos, e enquanto Kana diz que é filha única, Ichika revela que na verdade tem uma irmã mais velha e uma mais nova. Como só há meninas na casa dela, parece diferente morar com Kaito, pois ela pode vê-lo como um pouco mais do que um irmão. Kana fica mais ciumenta e pergunta quanto tempo ela planeja ficar com ele, mas depois retira sua pergunta porque percebe que pode parecer rude. Depois ela caminha para casa triste na chuva, pensando que é uma pessoa horrível por guardar rancor de Ichika. Enquanto enxuga as lágrimas, percebe Tetsuro por perto, e os dois conversam sobre o abrigo. Tetsuro soube por Miu que ela foi à casa do Kaito, mas Kana se arrepende de ter ido porque foi puramente por ciúmes, e ela não gosta de se sentir assim. Tetsuro sugere que ela confesse a ele, mas ela tem medo da rejeição e se preocupa que isso arruine sua amizade. Tetsuro argumenta que ficar aqui sem fazer nada não é exatamente a melhor abordagem, mas Kana diz que ele não entenderia porque nunca esteve apaixonado. Ela então pede desculpas por ter sido rude, e eles esperam até que a chuva passe. Antes de ir embora, Kana diz que está ansiosa para fazer aquele filme com todos eles, e uma vez que ele esteja completo, ela voltará a ser a mesma velha Kana que sempre foi. Mais tarde naquela noite, Kaito é consumido pelo pensamento de que Ichika o deixará um dia. Então, Tetsuro entra em seu quarto, e assim que Kaito o deixa entrar, Hana avisa Ichika sobre um intruso. De volta ao quarto, Tetsuro pega a câmera para gravar sua reação antes de lhe contar que Kana tem sentimentos por ele. Enquanto Kaito ouve em choque, Ichika fica do lado de fora do quarto certificando-se de não invadir a privacidade deles. Mais tarde, Ichika está tomando banho pensando em tudo que ouviu e se perguntando o que Kaito fará agora. Ela decide ficar quieta por enquanto, mas não entende por que Kana não contou a ele por conta própria. Enquanto isso, Tetsuro volta para casa e Manami o encontra construindo um jato de brinquedo. Quando ela diz a ele por que está lá, ele não presta muita atenção em nada do que ela diz, o que ela acha estranho. Para animá-lo, ela dá a ele ingressos para Okinawa e diz para ele se divertir com os amigos. Naquela noite, ele liga para Kana, que concorda alegremente com o plano. Então Tetsuro pede para ela avisar Kaito e Miu.
Ela então liga para Kaito para informá-lo sobre a viagem, e Ichika sai do banho a tempo de ouvir. Ele fala sobre seus planos e pede que ela se junte a eles, mas no início ela não fica muito animada. No entanto, quando ela vê como é Okinawa, se apaixona completamente pelo lugar e aceita a oferta com entusiasmo. No dia seguinte, os meninos esperam na praia quando as meninas aparecem em seus trajes de banho, e a roupa de Kana está gritando que ela quer ter uma noite especial. Kaito diz que ela fica bem, o que faz os dois corarem. Tetsuro pergunta então a Miu por que ela está vestindo uma camisa, e ela responde que é porque tem a pele sensível. Logo depois, Ichika entra correndo para demonstrar a beleza de sua física de movimento, o que faz Kaito derramar o suco de coco em seu rosto. Kana percebe que os melões meteóricos de Ichika capturaram toda a atenção de Kaito, o que a faz sentir insegura sobre seus grandes volumes. Conforme o dia continua, a equipe se envolve em diferentes tipos de atividades, enquanto o Rimon fica para trás gravando algumas cenas espontâneas. Eventualmente, ela pede à equipe para se prepararem para as filmagens reais. Mas quando eles montam a câmera, as pessoas começam a olhar para eles. Rimon acredita que é porque eles são difíceis de lidar, mas Kana se preocupa que as filmagens possam ser proibidas nesta área. Nesse momento, um par de garotas se aproxima deles e pergunta o que estão fazendo, apenas para reconhecer Kaito da infância. Ela se apresenta como Kaori e começa a bombardeá-lo com várias perguntas. Quando outros perguntam quem ela é, ela se aproxima dele e revela que é sua noiva, para o choque de Kana e Ichika. Kaito diz que é tudo um mal entendido porque uma vez fingiram ser um casal quando eram jovens, mas Kaori acredita que tudo era real. Naquele momento, a amiga da Kaori, Chiharu, começa a flertar com Tetsuro, e Rimon filma todas as reações com um sorriso no rosto. Naquela noite, o grupo se instala em uma casa de praia e tanto Ichika quanto Kana tratam Kaito como se ele tivesse dito a palavra com N. Ele tenta explicar que é apenas um mal-entendido, mas os dois continuam falando como se Kaito tivesse encontrado a garota com quem vai se casar. Ele então pergunta por que eles estão sendo tão autoritários e eles coletivamente dizem a ele que é porque Nanami deixou para eles cuidarem dele. Enquanto a bronca continua, Tatsuro e Miu relaxam no quintal. Miu então pergunta a ele como as coisas foram com Chiharu e ele diz que ela é fofa, e eles até trocaram números de telefone. Nesse momento, Chiharu aparece do nada enquanto estão dentro. Rimon revela que convidou ambos porque agora tem papéis no filme. Enquanto ela explica as coisas para Kana e Ichika, Kaori se aproxima de Kaito e pergunta de qual delas ele está recebendo Slop Top. Kaito diz a ele que não vai conseguir nada de nenhuma delas, o que leva as garotas a olharem para ele com desdém. Lá fora, Chiharu age como uma típica boba alegre, sobrecarregando Tatsuro com seu falatório incessante. Mais tarde, quando os meninos vão para a cama, Ichika prepara uma xícara de chá e gostaria que Kaito fosse mais expressivo sobre seus sentimentos para que ela possa provar sua linguiça. Nesse momento, Rimon aparece do nada e, enquanto prepara seu chá, instrui Ichika a ser um pouco mais direta como as outras duas garotas. No dia seguinte, o grupo volta a filmar e Kaori começa a ficar um pouco grudenta com Kaito, o que deixa Ichika com ciúmes. Enquanto isso, Tatsuro fica tão irritado com Chiharu que inventa uma desculpa e sai correndo de lá. Kana comenta que Tatsuro já deveria levar Chiharu para a Cidade do Amor, mas Miu diz que ele está indo devagar porque é um cavalheiro. Nesse momento, eles percebem que Kaito e Kaori desapareceram na selva. Lá, Kaito pergunta a ele por que ela está agindo tão estranha, e Kaori diz que só queria passar um tempo a sós com ele. Ele pede para ela parar de mexer com a cabeça dele, mas ela diz que está falando sério sobre isso. Ela então lembra a ele que ele disse que estava solteiro na noite passada, mas o rosto de Ichika de repente aparece diante de seus olhos. Então ele finalmente admite que, embora não esteja namorando, ele gosta de alguém. Enquanto isso, Tatsuro está no quarto procurando por uma revista quando Chiharu entra sorrateiramente e o abraça por trás, o que o deixa desconfortável. Logo em seguida, ela começa a ficar física e tenta segurá-lo na esperança de aproveitar sua montanha-russa. Mas algo a empurra para o lado, fazendo-a cair em cima de Rinon, o que ativa a nave espacial de Ichika. Tatsuro então abre os olhos apenas para encontrar Miu deitada em cima dela. Ao mesmo tempo, Ichika e Kana saem para procurar Kaito. Na floresta, Ichika avista Kaito e Kaori à distância, e Kaori começa a chorar quando enfrenta a rejeição. Sem entender o que está acontecendo, Ichika foge como uma covardinha antes que Koro possa explicar qualquer coisa a ela. Por outro lado, Tatsuro e Miu fogem de Chiharu, e Miu implora para ele não contar a ninguém sobre o que aconteceu entre eles. Tatsuro finge que nada aconteceu, o que faz Miu se acalmar. Eventualmente, Kaito e Kaori retornam ao local de filmagem, e Kaori mente que estava tendo algumas aulas particulares de atuação com ele. Quando Ichika finalmente chega, Kaito tenta explicar as coisas para ela, mas ela o ignora e diz a Rimon para continuar filmando. Enquanto a câmera está gravando, Ichika e Kaori começam a lutar entre si de acordo com o roteiro, e Kaito as filma enquanto pensa em tudo o que acabou de acontecer. Elas continuam atuando até que Kaori de repente esquece suas falas e pergunta baixinho a Ichika se ela gosta de Kaito, o que a pega de surpresa. Rimon então chama o corte e pede a Kaito para filmar a cena de um ângulo diferente, o que permite que as garotas tenham uma breve conversa. Então eles veem Tatsuro fugindo de Chiharu, que está perseguindo ela como sua mãe persegue um grande Corolla. Dano emocional! Várias horas depois, Kana está em seu quarto se sentindo solitária, porque todos os outros saíram para algum lugar. Ela decide ir ao quarto de Kaito, mas encontra apenas Rimon espreitando nas sombras. Ela revela que ele saiu para conversar com Kaori, mas é óbvio que ele não está interessado nela.
Kana pergunta a ela como Kaito realmente se sente, e ela promete contar durante um encontro para tomar um drink. Enquanto isso, Kaito vai ao hotel de Kaori apenas para descobrir que ela não está lá e deixou uma mensagem para ele. Logo depois, Kaori e Ichika se encontram do lado de fora de um santuário e Ichika pergunta a Kaori como ela realmente se sente em relação a Kaito. Ela admite que realmente gosta dele, mas então diz que está um pouco enciumada porque foi dispensada. Ichika fica chocada ao ouvir que Kaito a largou, mas então ela diz que está falando sobre seu namorado da escola, que a deixou alguns dias atrás. Ela revela que veio aqui para clarear a cabeça e conseguir um pouco. Mas quando viu Kaito, ela começou a agir toda feliz e causou muitos problemas entre eles. Ela então se desculpa por isso, e quando Ichika pergunta por que ela estava chorando, ela diz que Kaito dizendo que gosta de outra pessoa fez ela se sentir como se estivesse revivendo seu rompimento. Kaori tem certeza de que ele estava falando sobre Ichika, dizendo que ela o conhece há muitos anos e pode dizer o que ele sente só de olhar para o rosto dele. Ela também sabe que Ichika gosta dele, mas antes que Ichika possa confirmar ou negar, ela sai correndo de lá, deixando-a para refletir sobre seus sentimentos. Então, Kaito aparece após a mensagem de Kaori do hotel e Ichika finalmente percebe que ela estava tentando juntá-los. Ichika explica tudo a Kaito e ele se sente mal porque sabia que Kaori estava forçando a situação, mas nunca perguntou por quê. Ichika diz que Kaori queria falar com ele, mas não pôde porque ela o convidou para conversar primeiro. Kaito então pergunta sobre o que eles conversaram, mas antes que ela possa responder, ele se distrai com a bela luz do santuário. Enquanto eles observam, Ichika reúne coragem para segurar a mão de Kaito, o que o deixa envergonhado. Ao mesmo tempo, Tatsuro ainda está fugindo de Chiharu na cidade. Eventualmente, ele se depara com Miu em um beco fechado e ela o ajuda a se esconder dela. Ela então agradece por não contar com ninguém e Tatsuro diz brincando que ele é sempre gentil com garotas bonitas. Antes que pudesse ir mais longe, Chiharu o encontra novamente e tenta arrastá-lo, mas Miu agarra seu braço pedindo para não ir. Isso inicia uma discussão entre os dois, e Chiharu corajosamente pergunta a Miu se ela também gosta de Tatsuro, o que deixa as coisas estranhas entre eles. Quando ela finalmente percebe, começa a criticar Miu, até revelando que ela é uma esquisita que não tinha nenhuma proteção na sala. Sob pressão, Miu finalmente admite que tem o hábito de não usar roupas íntimas, para a surpresa de todos. Ela explica como costumava andar nua em casa e não percebeu que era contra as normas até entrar na escola primária. Mesmo agora, ela faz isso distraidamente e fica realmente envergonhada com isso. Ela disse a si mesma que não faria amigos até que esse hábito estivesse completamente corrigido. Mas então um dia, Kana começou a falar com ele, e logo ela se tornou amiga de Tatsuro, e Kaito também. Quando ela começa a chorar de vergonha, Tatsuro leva na brincadeira dizendo que ela pode simplesmente ter um par extra de plot armor na bolsa o tempo todo. Ele até a repreende por não querer fazer amigos, explicando a ela que ela é muito negativa para o próprio bem. Ele então oferece a ela uma mão prometendo que todos irão ajudá-la a se livrar desse hábito. Ela teme que todos a odeiem se descobrirem, mas Tatsuro garante que todos a amam com ou sem sua calcinha. Miu finalmente pega na mão dele e admite que tem sentimentos por ele. Enquanto isso, Kaori e Chiharu se encontram no hotel e esta última chora muito porque pensava que Tatsuro gostava dela quando claramente não gostava. Kaori pede desculpas a ela por tê-la trazido junto porque se não tivesse, ela não estaria passando por isso. Lá fora, Miu e Tatsuro caminham juntos para casa e Miu diz a Tatsuro que ele não precisa responder a sua proposta porque ela já sabe. Em outro lugar, Ichika e Kaito estão voltando a pé, e Ichika percebe que quando uma garota persegue um cara tão agressivamente, isso o faz se sentir estranho. Ela então brinca sobre Kaori perseguir Kaito, mas Kaito fica todo sério dizendo que quer ser ele a perseguir a garota de quem gosta. Ele pergunta se ela está bem com o que ele sente, e quando ela diz que sim, Kaito se aproxima devagar e está prestes a beijá-la. Logo depois, uma Kana bêbada em uma roupa de empregada de garota gato aparece e estraga o momento enquanto Rimondo fica para trás e grava tudo. Logo, Miu e Tatsuro também aparecem e Kana começa a causar confusão com todos. Enquanto isso, Rinon finalmente acorda após ser nocauteada e começa a entrar em pânico. No dia seguinte, Kaori termina sua cena final com Ichika e revela que ela partirá hoje. Ela agradece a todos por deixá-la fazer parte do filme e diz silenciosamente a Ichika que se ela demorar muito, ela mesma ficará com Kaito. Depois que ela sai, Rimon cancela o resto do dia e pede para a turma aproveitar o tempo que ainda tem na praia. Enquanto eles brincam na água, Ichika finalmente percebe que quer que Kaito lhe faça massagens nas costas, mas, sem que ela saiba, um objeto não identificado está se dirigindo para a Terra. Mais tarde, Ichika está em seu quarto, pensando em como estava prestes a perder sua virgindade, até que Kana interferiu. Ela então admite que não deve esquecer o verdadeiro motivo pelo qual veio a este planeta, sem saber do perigo que a segue. Enquanto isso, Kaito em seu próprio quarto decide ir com tudo com seu travesseiro, quando de repente é distraído por uma foto que tiraram antes de sair. No dia seguinte, Kaito e Tetsuro filmam cenas para o filme na casa deles, e Ichika traz bebidas para eles. Quando ela entrega o copo para Kaito, suas mãos se tocam acidentalmente, o que a faz sair correndo da sala. Tetsuro pergunta se algo aconteceu entre eles, mas Kaito disfarça. Ele tenta escapar da conversa, mas Tetsuro o puxa de volta, exigindo que conte tudo. Enquanto isso, Ichika finalmente tem a chance de conversar com Rinon, que está em pânico e não sabe como explicar nada para ela. Além disso, ela está distraída com seu novo amor por Kaito. Então Rinon sai para resolver as coisas por conta própria.
De volta pra dentro, Keito conta a Tetsuro que quase beijou Ichika, e o cara se sente mal por Kana porque ela ainda tem esperança de que Keito a escolha em vez disso. Antes que eles possam falar mais sobre ela, a própria aparece na porta para entregar o filme. Miu também está com ela, e ela fez um novo corte de cabelo, que a deixa ainda mais atraente. Enquanto isso, Rimon encontra Manami em um restaurante chique e supõe que ela deve ter brigado com seu marido, Ogura, para estar ali sozinha. Ela então entrega a ela um caderno secreto, que descreve um triângulo amoroso entre o grupo, e pede a Manami para ajudá-la com seu próximo plano. Mais tarde naquela noite, Tatsuto e Kana deixam Miu, e Kana pergunta ao rapaz se ele sabe por que Miu está agindo de forma tão diferente. Ele decide manter o que aconteceu entre eles em segredo, mas Kana sabe que algo está acontecendo. Ela até menciona que Keito também está agindo de forma diferente, mas de repente sugere que eles vão ao festival amanhã como fizeram no ano passado. Vendo como ela está lutando com seus sentimentos, Tetsuro dá um tapinha na cabeça dela como um irmão mais velho, o que a irrita. Em casa, Keito olha seu rolo de fotos e encontra uma imagem da primeira vez que viu Ichika. Ele então encontra o vídeo do dia em que foi atingido sem saber pela nave espacial. Mas antes que ele possa investigar mais, Ichika o chama para jantar. 2 dias depois, o grupo se encontra para o festival, e Kana fica um pouco ciumenta, porque Ichika está mais fofa do que ela no kimono tradicional japonês. Esta é a primeira vez que Ichika participa de um festival, então Kana decide proporcionar a ela uma experiência completa, fazendo-a provar diferentes tipos de comidas. Depois eles participam de vários jogos e Keito usa sua câmera para gravar os momentos. Depois de passar por todas as barracas, Ichika declara que festivais são a melhor coisa que existe. Mas Rimon aparece do nada e diz que ela ainda não tentou uma coisa, que é um teste de coragem. Ela os desafia a ir a um templo abandonado, deixar algo lá e depois voltar inteiros. Ela então sugere que eles formem pares, e Keito começa a se perguntar qual de suas 2 meninas terá sorte esta noite. Por sorte, Kana acaba com Keito, e esta pode ser a chance que ela precisa para conquistá-lo. Enquanto isso, Tetsuro se junta a Miu, enquanto Ichika fica com Rimon, que se esconde de propósito para assustá-la e gravar imagens. Quando Tetsuro e Miu chegam ao topo, eles têm a chance de conversar sobre o dinamite, mas uma mulher fantasmagórica aparece, fazendo-os gritar. Em meio ao caos, Tetsuro convenientemente se encontra em cima de Miu e acaba roubando seu primeiro beijo. A mulher assustadora que eles viram revela-se ser Manami, que foi colocada lá por Rimon para que pudesse capturar algumas boas filmagens para o filme deles. Enquanto isso, Kaito e Kana ouvem os gritos, e Kana agarra-se às suas costas. Ela está prestes a confessar seus sentimentos para ele, mas Keito ouve Ichika gritar e sai correndo instantaneamente, deixando-a sozinha. Miu e Tetsuro juntam-se a ela depois, e este último descobre o que aconteceu aqui. Acontece que Ichika gritou porque acidentalmente pisou em Rinon, que a seguiu até aqui para lhe contar que o sinal de socorro começou a ser transmitido. Nesse momento, algo cai do céu, e Ichika o reconhece como uma cápsula de resgate de seu planeta. A cápsula então se transforma em uma criatura alienígena e começa a perseguir Ichika. Mas Kaito chega bem a tempo de ajudá-la a escapar. No entanto, ela para e lhe diz para fugir porque não é seguro. Mas Kaito se recusa e decide começar uma briga com a cápsula de resgate. A cápsula o lança pelo penhasco. Mas Renan felizmente chega a tempo com outra nave para pegá-lo no ar. Quando a cápsula tenta capturar Ichika, Kaito manobra a nave para colidir bem no seu rosto, o que nocauteia todos. Kaito então acorda cercado pela mágica de Ichika, e quando os outros os encontram, ela começa a se desculpar por colocar sua vida em risco. Ichika então os teletransporta para o lugar onde ela pousou pela primeira vez, e Kaito imediatamente reconhece a área. Ela então explica suas origens alienígenas, mas Kaito já tinha uma ideia de que ela não era daqui. Eles entram na nave dela, onde Ichika revela que há um problema com o sistema, então ela ainda não pode pilotá-la. Ela também explica que o robô que acabou de atacá-la é na verdade uma cápsula de resgate que veio quando sua nave enviou automaticamente um sinal de socorro. Eles perguntam por que ela não foi embora com ele, e Ichika diz que é porque ela quer ficar neste planeta. Ela quer encontrar um lugar específico que viu em suas memórias, o que lembra Kaito de uma conversa que tiveram uma noite. Ela está preocupada que agora será pega e dissecada por homens de preto, mas a equipe a assegura que não contará a ninguém e que tal organização nem sequer existe. Tetsuro então pede a ela para ajudá-los a passear, e embora Kana o repreenda no início, Ichika concorda em teleportá-los por aí. Mais tarde, enquanto as garotas e Tetsuro caminham para casa, Kana está cética, pensando que é uma pegadinha, mas Rimon acredita fortemente que ela está dizendo a verdade. Enquanto isso, Kaito está a caminho de casa com Ichika e tenta fazer uma conversa fiada, mas Ichika finalmente lhe diz que quase o game endou quando ela chegou aqui pela primeira vez. Kaito, no entanto, acredita que ela salvou sua vida em vez disso. Em casa, Ichika se sente aliviada agora que todos sabem, mas ela se preocupa que a polícia de seu planeta envie alguém para investigar a cápsula de resgate destruída. Ela sabe que isso colocará Kaito em perigo, então ela quer encontrar o lugar que estava procurando o mais rápido possível. Enquanto isso, Miu fica na casa de Kana para apoiá-la. Ela menciona que Ichika eventualmente partirá para seu próprio planeta, mas Kana a interrompe porque se odeia por pensar assim. Ela acredita que é injusto, mas Miu acha que às vezes é preciso ser egoísta no amor. Enquanto isso, Kaito sonha que Ichika o deixa para sempre, e como ela mora tão longe, ele teme nunca mais vê-la. No dia seguinte, os dois pombinhos se encontram, e Ichika diz que está saindo para procurar aquele lugar e já preparou o café da manhã para ele.
Depois que ela sai, Miyu leva Kana pra casa, mas Kana não sabe como reagir na frente de Chika. Kana então percebe que não é provável que Miyu empurre alguém e comenta que ela realmente mudou nos últimos dias. Mais tarde, o grupo se encontra com Kaito, e ele diz que Chika está fora há horas. Para passar o tempo, eles começam a filmar cenas do seu filme, e Kana assiste Kaito fazer suas mágicas. Então ela se lembra de quando Kaito chegou pela primeira vez à escola como aluno transferido, e Kana percebeu imediatamente que ele estava escondendo muita dor por trás de seu sorriso. Kana percebeu que nunca poderia sorrir se perdesse seus pais, e só isso fez com que ela admirasse Kaito desde o primeiro dia. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda tem a mesma expressão no rosto, o que mostra o quanto ele se esconde atrás do sorriso. Na manhã seguinte, Kaito acorda cedo e diz a Ichika que cancelou as filmagens de hoje para poder procurá-la se ela quiser. No entanto, Ichika diz que não quer causar problemas, então ela irá sozinha. Mais tarde, Tetsuro aparece com uma melancia e encontra Kaito de mau humor. Ele tenta conversar com ele, mas Kaito sai para buscar mais filmes, dizendo-lhe para trancar a porta quando sair. Logo depois, Kana e Miyu também aparecem e eles olham algumas filmagens antigas de quando Kaito e Kana supostamente saíram juntos. Eles também veem a filmagem de Ichika na estação de trem, o que faz Kana sentir um pouco de ciúmes. Em outro lugar, Kaito está sentado sozinho quando Rimon aparece e ele confia nela, dizendo que Ichika não está deixando ele fazer nada por ela. Rimon o chama de egoísta por pensar apenas em si mesmo, e depois pede para ele considerar o que Ichika pode estar sentindo. Kaito entende a perspectiva dela e pergunta o que ele deve fazer, mas ela vai embora. Deixa isso com ele, porque ele conhece Ichika melhor do que ninguém. Kaito agradece pela ajuda e sai correndo para procurar Ichika. Naquela noite começa a chover, e enquanto Kana está indo para casa, ela vê Kaito tirando fotos para Ichika, o que a deixa triste. No dia seguinte, quando Ichika sai para procurar aquele lugar, ela encontra Kana esperando do lado de fora. Ela pergunta a Ichika se ela partiria para o seu planeta assim que o encontrasse. Mas mesmo antes de ela responder, Kana diz que gostaria que ela fosse embora de qualquer maneira, porque ela gosta do Kaito e quer ele só pra ela. Kana também sabe que tanto Ichika quanto Kaito gostam um do outro, e ela a critica por não responder aos sentimentos dele e usar suas origens alienígenas como desculpa. Ichika diz que não está fugindo dele, mas Kana diz que sair todos os dias é apenas uma desculpa para não ter que enfrentar Kaito. Isso inicia uma discussão entre as garotas, e Kana chama ela de boba por não estar com a pessoa de quem gosta, uma escolha que ela não tem. Ela então diz a ele para procurar Kaito porque Ichika nem sabe o que ele tem feito todo o tempo que ela está fora. Kana então sai correndo, mas tromba com Tatsuro, então ela começa a desabafar, achando que ele está ali para zombar dela. Na verdade, Tatsuro está aqui para confortá-la e ajudá-la a enfrentar seus sentimentos. Sem que eles soubessem, Miyu também estava lá chorando atrás de um galpão. Enquanto isso, Ichika descobre que Kaito está andando pela cidade tirando fotos para ela, então ela agradece a ele por se importar tanto. Depois de conversarem brevemente, eles finalmente se confessam um ao outro e se beijam no local, sem saber que Rimon está gravando eles do outro lado do lago. Kaito diz que esta é a primeira vez que ele beija, mas Ichika revela que na verdade já o beijou 3 vezes antes. O cara começa a reclamar porque não tinha ideia, então ela o beija novamente para calá-lo. No dia seguinte, Kaito acorda pensando que tudo foi apenas um sonho, mas Ichika se aconchega a ele em um cobertor, provando que ele, de fato, não é mais virgem. Kaito ainda pensa que está sonhando, mas ela o assegura que é real e que não teria sido possível sem Kana. Enquanto isso, o rosto de Kana ainda parece inchado de tanto chorar e ela não quer ver ninguém nesse estado. Tatsuro diz pra ela não se preocupar porque ele disse pra todos que ela está doente de dormir todas as noites sem fazer amor com Kaito. Kana então agradece a ele por ser tão atencioso antes de mandá-lo embora. No entanto, assim que ele sai, ela se encolhe na cama e começa a chorar novamente. Enquanto isso, Miyu se lembra da primeira vez que Kana falou com ela, lembrando-a de que costumavam ir para a mesma escola primária. Nesse momento, Tatsuro apareceu e ficou surpreso ao ver Kana na mesma classe que ele. Kana os apresentou um ao outro e Miyu imediatamente começou a gostar dele. Atualmente, ela encontra Tatsuro na estrada e diz que vai ver Kana, mas ele a aconselha a não ir porque Kana não quer que outros peguem sua gripe. Então ela revela que fez um bolo para ela, mas como não pode visitar, eles poderiam comer juntos. De volta pra casa, Ichika serve chá pra Kaito e descobre que ele está organizando os filmes que pegou de Rimon. Ichika se aconchega a ele e diz pra ele continuar o que está fazendo, mas o homem não consegue se concentrar porque todo o sangue está indo pra seu pepino. Os dois estão prestes a se beijar, mas Rimon aparece em sua casa com uma câmera e eles têm que dizer que agora estão quebrando camas. Pra parabenizá-los, Rimon entrega a Kaito um Willy Whopper. O que é isso? O que foi o quê? Aquela coisa que ela acabou de te dar. Certifique-se de valorizar esse relacionamento. Lá fora, Tatsuro e Miyu apreciam o bolo e o cara elogia suas habilidades culinárias. Ela diz que essa é a única coisa boa nela em contraste com Tatsuro, que é bom em tudo que faz. Ela então pergunta por que ele convidou Ichika para filmar um filme com eles, e ele diz que é apenas porque Ki queria provar seu biscoito interdimensional. Ela então pergunta por que ele escolheu Ichika em vez de Kana, sabendo que Kana também gosta de Kaito, e Tatsuro diz que achava que toda essa experiência os aproximaria e lhes daria uma chance justa de resolver as coisas. Miyu então pergunta o que ele teria feito se Kaito tivesse escolhido Kana, insinuando que ele tem sentimentos por ela. Tatsuro nega sentir algo por ela, mas Miyu o observa há muito tempo, e sabe que ele está apenas mentindo para si mesmo.
Ela aconselha ele a não reprimir seus sentimentos, o mesmo conselho que ele deu a ela naquela época. Ela também pergunta o que ele vai fazer com o fato de ela gostar dele também, mas quando Tetsuro hesita em responder, ela diz que está tudo bem e vai pra casa. Isso lembra de Kana e como ela fingiu estar normal mesmo depois de saber que Kaito tem sentimentos por Ichika. Ele também relembra tudo o que fez para garantir que eles acabassem juntos, mas o resultado o frustra tanto que ele chuta a cerca de madeira e machuca o dedo do pé. Naquela noite, quando Ichika sai do banho, Kaito sugere que eles saiam para dar uma caminhada. Então ela usa Rinon para teleportá-los para o lugar onde ela pousou pela primeira vez. Kaito promete que vai ajudá-la a encontrar o lugar que ela está procurando, mas ela se aconchega nele e diz que não precisa mais. Neste momento, a coisa que ela mais quer é a salsicha do Kaito e terminar de fazer o filme em que trabalharam por semanas. Enquanto passa um tempo lá fora, Kana ainda está enrolada em sua cama, lembrando-se de como foi ela quem empurrou Ichika a enfrentar seus sentimentos. Ela diz a si mesma que foi a melhor coisa a fazer, mas seu gatinho diz o contrário. Enquanto isso, Manami percebe que Tetsuro está calado desde que voltou, então ela diz que está por aqui caso ele queira conversar. Ela aconselha ele a não fugir dos problemas dele, ignorando completamente o fato de que ela está aqui para fugir do próprio problema, também conhecido como marido. Ela então brinca que um virgem como ele não consegue entender esses relacionamentos, mas sai correndo assim que o marido vem buscá-la. Logo depois, ele recebe uma ligação de Kaito, que diz a ele que continuarão filmando depois de amanhã e que ele também tem um anúncio a fazer. Tetsuro lembra como Kana se sentiu em relação a tudo isso, e a dor é tanta que ele desliga o telefone e questiona a própria realidade. No dia seguinte, ele convida Kana para um encontro, e eles falam sobre como ela costumava ser mais alta do que ele, e até o salvou de valentões quando eram jovens. Ela então pergunta por que ele a convidou para sair, mas mesmo antes que ele possa mencionar Kaito, ela diz que já sabe e começa a ir embora. É quando Tetsuro finalmente fala, dizendo que achava que tudo ficaria bem se ela e Kaito namorassem, mas ele também não queria que isso acontecesse. Então, ela juntou Kaito com Ichika na esperança de que ela se interessasse por ele, mas isso nunca aconteceu. Ele se sente péssimo porque brincou com a garota de quem gostava e até a fez chorar, e agora não pode consertar nada. Kana fica um pouco chateada, dizendo que já está pra baixo, e isso a deixa confusa. Tetsuro está feliz por finalmente ter desabafado, mesmo sabendo que Kana ainda irá atrás de Kaito. Kana se sente um pouco ciumenta porque ele está mais feliz do que ela, mesmo estando na mesma situação. Mas Tetsuro dá um tapinha gentil em sua cabeça, o que a faz correr de vergonha. Assim que ela sai, Tetsuro cai de joelhos e Mil de repente o abraça por trás, permitindo que ele libere seus sentimentos. Ele percebe que Mil é muito mais forte do que parece, e Mil diz que é apenas por causa dele. Enquanto isso, Kana sai correndo em alta velocidade, pensando em todas as coisas que aconteceram entre ela e Kaito até agora. Finalmente, ela chega na casa do Kaito e confessa seus sentimentos, mesmo sabendo que ele gosta da Ichika. Com todo o peso emocional aliviado, o grupo volta ao normal por enquanto e trabalha em seu filme. Após a filmagem, Kaito e Ichika voltam para casa enquanto discutem a última semana do recesso de verão. Nesse momento, outro alienígena malvado aparece na frente deles e abraça Ichika aliviado, e a mulher em questão acaba por ser a irmã de Ichika. Ela revela que todos estavam muito preocupados desde que Ichika enviou o sinal de socorro, sem saber que foi um acidente. Sua irmã pergunta por que a cápsula de resgate perdeu o sinal se estava tudo bem, e Kaito intervém, dizendo que a culpa foi dele porque ele achou que ela estava em perigo. Ichika então o apresenta como seu namorado, o que lhe rende uma repreensão de sua irmã mais velha. Enquanto isso, Rimon e os outros se encontram, mas como Kaito e Ichika não apareceram, eles mandam Kana procurá-los. De volta para casa, a irmã mais velha de Ichika se apresenta como Emika e agradece formalmente a Kaito por cuidar de Ichika. Em seguida, ela diz que vai levá-la de volta, revelando que ela foi declarada desaparecida desde que a cápsula de resgate foi destruída, e todos estão muito preocupados em casa. Kaito diz gentilmente que agora que a segurança de Ichika foi confirmada, não há necessidade de ela voltar tão cedo, mas Emika diz que a Terra é considerada um planeta de classificação F, e a Federação enviará uma equipe de busca de qualquer forma. Como a comunicação com os humanos é proibida em seu planeta, há uma grande chance de ela ser presa e levada sob custódia, por isso é do seu interesse ir com Emika. Apesar dos perigos, Ichika se recusa a sair porque está viciada nos 15 centímetros de Kaito, mas Emika pede a ela que avalie a situação calmamente antes de tomar uma decisão. Ao perceber que não tem outra escolha, Ichika se teletransporta para ter um tempo para pensar. Kaito e Emika falam sobre possíveis alternativas, mas como não há nenhuma, Kaito pede para ela levá-lo ao espaço. Antes de fazerem isso, Emika pede para Kaito mostrar o planeta para ela. Do lado de fora, ela encontra Kana, que imediatamente percebe que Ichika não está usando sapatos, o que diz a ela que algo está errado. Ichika conta a ela sobre a situação, revelando que um grupo de busca virá prendê-la se ela não sair agora. Quando ela age impotente, Kana lembra de como sofreu tanto para que Kaito pudesse estar com alguém que ama, apenas para essa pessoa ir embora quando as coisas ficam difíceis. Antes que Ichika possa dizer qualquer coisa, Kana diz para ela ir-se antes de correr embora. Enquanto isso, Kaito leva Emika para passear, e ela comenta que, embora seja a primeira vez dela aqui, parece que já esteve aqui antes. Kaito diz a ela que Ichika sentiu a mesma coisa, e ela veio aqui procurando a imagem na cabeça dela. Emika diz que ela também tem essa imagem na mente, mas que pode ser apenas uma inserção nos genes delas pelos seus ancestrais. Ela também diz que escaneou todo este planeta quando veio procurar por Ichika, e infelizmente, não conseguiu encontrar um único lugar que se assemelhasse ao da sua cabeça.
Ela então diz que não pode levá-lo para o espaço com elas porque o planeta dele ainda não desenvolveu tecnologia para voo interestelar. Primeiro, eles precisam desenvolver a tecnologia, fazer contato com eles, juntar-se à Federação Galáctica e só então podem visitar o planeta deles. Ela agradece por cuidar da irmã dela, mas termina a conversa assegurando a ele que não há nada que ela possa fazer agora. Depois que Kaito sai, Rimon aparece e imediatamente reconhece Emika como a irmã de Ichika. Enquanto isso, Tetsuro e Mio estão sozinhos quando Kana aparece e lhes diz com raiva que Ichika está voltando para o espaço. Quando ela finge não se importar com toda essa situação, Tetsuro começa a fazer perguntas muito difíceis, o que faz Kana chorar. Em casa, Kaito diz a Ichika que Emika se recusou a levá-lo ao espaço, mas ele com certeza encontrará uma maneira de ficar com ela. Ichika, sem dizer muito, de repente o beija e pede a Hanon para teletransportá-la, mas Tetsuro e Mio mantêm o pequeno cara como refém. Kana aparece também, dizendo que eles não serão capazes de terminar o filme se ela sair de repente. Eles concordam coletivamente que todos querem que ela fique, e Ichika finalmente desmorona, admitindo que também não quer voltar porque ama Kaito. O cara diz que a ama de volta e ele lutaria contra o espaço sideral inteiro se isso significar tê-la. O grupo então se pergunta como eles vão se esconder da Federação, mas Rimon aparece a tempo, dizendo que tem boas notícias. Ela então lhes conta que tem um plano que tem uma chance muito baixa de funcionar, mas se funcionar, Kaito não terá que morrer virgem. Ela então menciona a imagem na cabeça de Ichika, o que levanta a possibilidade de que alienígenas já tenham vindo à Terra antes. Mas como Emika não conseguiu encontrar esse lugar no momento atual, Rimon sugere que eles olhem os mapas antigos da Terra. Acontece que ela pegou essa ideia da própria Emika, que não quer que sua irmã tenha uma vida miserável. Naquela noite, a equipe se reúne para encontrar evidências de visitas alienígenas anteriores à Terra, mas não conseguem encontrar nada por horas. Eventualmente, as garotas adormecem, e como Kaito também parece cansado, Tetsuro diz a ele que confessou a Kana para mantê-lo acordado. Ele também diz a ele que Mio confessou para ele lá em Okinawa, então agora ele faz parte desse complicado triângulo amoroso. Algumas horas depois, os meninos também adormecem, e quando Kaito acorda, ele descobre que as meninas já estão de pé e trabalhando. Neste momento, Mio encontra um lugar que não foi verificado, e ao mesmo tempo, Emika informa que o grupo de busca está a caminho. Ichika pede a Hanon para teleportá-los para o local, mas o salto falha devido ao campo anti-conexão implantado pela Federação. A equipe decide ir de trem, mas Rimon aparece com um caminhão e oferece uma carona. No caminho, ela entrega a Ichika uma jaqueta que ajuda a ocultar sua presença e também distribui dispositivos que emitem uma presença biológica semelhante à de Ichika para confundir o grupo de busca. Nesse momento, eles são atacados por outra cápsula de resgate. Então Tetsuro e Mio pegam os dispositivos e pulam do caminhão para confundir o robô. Durante a perseguição em alta velocidade, Tetsuro convida Mio para sair e ir ao cinema, e ela aceita com alegria. Logo depois, Kana decide descer do ônibus também, esperando que seu sacrifício faça Kaito feliz. Com apenas os pombinhos no carro, Rimon entrega uma câmera a Kaito e pede a ele para fazer o que faz de melhor e deixar o resto nas mãos dos deuses do enredo. Enquanto continuam dirigindo, Rimon consegue destruir uma cápsula de resgate menor, mas seu carro capota ao enfrentar outra. Ao saírem do veículo, Rimon decide ficar para lidar com o mecha enquanto Ichika e Kaito seguem em frente. Ela então transforma seu caminhão em um mecha de nível militar e usa mísseis teleguiados para eliminar os perseguidores. Enquanto isso, Kana de alguma forma encontra o caminho para Manami, que a leva embora em seu carro de alta velocidade. De volta à floresta, Kaito e Ichika são atacados por outra cápsula de resgate, mas Emika os ajuda do espaço usando sua própria nave. Deixando Hanon para trás, os pombinhos embarcam em um trem para o suposto local e Ichika começa a se culpar por colocar todos em perigo. Kaito diz para ela não se culpar, pois todos já sabiam do perigo antes, e ainda assim quiseram ajudá-la a ficar. Enquanto ela descansa a cabeça no ombro dele, Kaito diz que se tudo correr conforme o planejado, talvez ele também possa visitar o planeta dela. Ichika diz que ficará feliz em apresentá-lo aos pais dela, o que deixa Kaito triste porque ele é um órfão bobo. Ele então se convence de que sua irmã é toda a família de que precisa, embora deseje ter feito mais memórias com eles. É por isso que ele agora carrega aquela câmera, para que possa se lembrar de todos quando for mais velho. Ichika fala sobre suas próprias experiências com todos, afirmando que se divertiu muito e gostaria que este verão durasse para sempre. Eles conversam sobre o futuro juntos, esperando que não importa o que aconteça, eles fiquem um com o outro até o fim. Eles prometem se amar para sempre, e Kaito até grava isso em sua câmera antes que Ichika o abrace. Enquanto isso, o mecha do Rimon finalmente falha, e justo quando as coisas parecem complicadas, os verdadeiros Homens de Preto aparecem para ajudá-la. Enquanto isso, a scooter do Tatsuro fica sem combustível, e pouco antes dele ser explodido, os Homens de Preto o salvam, assim como a Mio. Acontece que o marido de Manami trabalha com os Homens de Preto, e ele enviou forças atrás de cada um deles para garantir que eles estejam seguros. Mais tarde, Ichika e Kaito finalmente chegam ao seu destino, e Ichika confirma que este é o lugar exato que ela viu em suas memórias. Nesse momento, um objeto em forma de prisma emerge do lago e os cega, levando-os para a memória que Ichika vem vendo desde o nascimento. Lá dentro, eles encontram traços de alienígenas em uma árvore, apenas para descobrir que a árvore foi destruída no mundo real. Nesse momento, as cápsulas de resgate os alcançam e os mantêm reféns. Vendo Kaito em perigo, Ichika diz que não pode mais fazer isso e decide desistir.
Kaito se recusa a deixá-la ir, mas ela agradece por todas as memórias que fizeram juntos antes de ser levada pelas cápsulas de resgate. Uma vez dentro, ela ouve uma voz em sua cabeça de um colega alienígena dizendo que sua nave uma vez caiu na Terra e ela foi resgatada por um humano. Com o tempo, aquele humano se tornou alguém importante para ela, mas ela sabia que quando a equipe de busca chegasse, apagariam suas memórias. Por isso, ela deixou uma parte dela aqui e agora a voz pede para Itika fazer o mesmo. Quando Itika deixa o planeta, ela promete lembrar de tudo o que sentiu aqui e jura esperar por Kaito, não importa quanto tempo leve. Eventualmente, Kana e Tatsuro vão até o lago onde encontram Kaito sozinho. Alguns dias depois, o grupo volta a viver suas vidas escolares normais, e até a irmã de Kaito retorna de sua viagem. Ela então entrega a ele algumas lembranças e um casaco para Itika, mas Kaito tristemente diz a ela que Itika voltou para seu país. No dia seguinte, Rimon revela que será transferida para uma escola diferente e entrega ao grupo um rolo de filme antes de sair com seus homens de preto. Naquela noite, o grupo decide assistir ao filme na casa de Kaito, e acaba sendo uma montagem de todas as cenas que eles filmaram durante as férias de verão, cheia de ação, comédia e muita emoção que faz todos chorarem. Conforme os dias passam, todos seguem com suas vidas e Kaito decide capturar cada momento da sua vida para poder continuar fazendo memórias. Sem que eles saibam, Itika acidentalmente deixou Hanon para trás e Rimon usa sua inteligência para criar tecnologia que os ajudará a fazer contato com o planeta de Itika. Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like se você gostou e comente. Eu gosto de mamães alienígenas voluptuosas, se você chegou até o final.